presença de vocês, em nome da comissão organizadora da Semana de RI. Sejamos bem-vindos. E agora daremos início à mesa redonda: acesso à terra, agroecologia, soberania alimentar, reforma agrária e questão indígena. Bom, para coordenar a mesa, temos a professora doutora Fernanda de Mello Santana, professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, Campo Franca, doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo, possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista e mestrando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Teremos também à sua direita a professora doutora Cristina Yumi Aoki Inoue, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestrado em Estudos de Desenvolvimento, Política e de Estratégias de Desenvolvimento Alternativo no Institute of Social Studies, mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Também temos aqui a professora doutora Heloísa Marques de Menezes, professora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestre em Integração da América Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, Campos de Franca. E também teremos, compondo a mesa, o professor Dr. Olímpio Barbante Júnior, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Possui doutorado em Política Social e Administração na London School of Economics and Political Science, mestrado em Desenvolvimento Social, Planejamento e Gestão pela Universidade de Wales e bacharelado em Comunicação Social pela Fundação Casper Libero. Passo agora a palavra para a professora Fernanda e eu desejo uma ótima palestra para todos nós. Obrigado. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu vou coordenar essa mesa hoje e tenho a presença de professores tão queridos e tão importantes para a nossa área de relações internacionais, né? Eu gostaria muito de agradecer aos professores que estão compondo essa mesa hoje, que aceitaram o nosso convite desde o início, a professora Cristina Inoue, o professor Olímpio Barbante, a professora Heloísa Jimenez, que é uma querida colega contemporânea de graduação em Relações Internacionais, e por aceitar participar desse debate que muitas vezes é marginal dentro das relações internacionais e que é tão importante para o nosso mundo de hoje, nosso mundo contemporâneo, né? Essas questões são cada vez mais importantes como um espaço dentro das relações internacionais para ampliar a nossa agenda de pesquisa e, assim, que as relações internacionais possam dar conta dos problemas, então, da nossa atualidade, do nosso mundo. E, assim, nós temos que sair dos temas de sempre, né, dos temas mainstream, e nos adentrarmos por esses temas que são ecologia, questão ambiental, os povos e nações indígenas do mundo, agroecologia, questão fundiária, ou seja, a questão da luta e o acesso à terra, a segurança alimentar. Essas questões, elas são de extrema importância no cenário atual do nosso mundo, né? No cenário do nosso país, no cenário da nossa América Latina, que é o nosso contexto regional, mas no mundo de hoje, né? Então eu agradeço imensamente esses queridos professores que aceitaram então participar desse desafio que é debater esses temas tão caros à nossa situação atual, né? Eu vou passar então a palavra primeiro para a professora Cristina, né, fazer a sua apresentação. Ver se eu consigo falar sentada, porque a pessoa fala de pé, né?
Bom, boa tarde, então, para todas e todos os com arroba. Eu queria agradecer o convite da professora Fernanda, agradecer também os colegas aqui. É um prazer, sempre para mim é um prazer muito grande poder falar de relações internacionais sobre outros olhares, né? Fora um pouco do núcleo duro das RIs, do qual eu nunca fiz parte. Então eu fico muito feliz de ter com quem conversar. Ai, meu Deus, nem nota. Mas acho que cada vez mais a gente tem um espaço, né, que a gente está conquistando. Né? Eu vou tentar ser breve para ter mais tempo para o debate. Então, o tema que eu queria falar hoje é justamente esse, que são muitos mundos, muitas naturezas em um planeta. O conhecimento indígena, desafios da governança no antropoceno. Pode passar. Então, para quem estuda política ambiental global e mesmo relações internacionais, a gente está muito acostumado com os marcos que são macro, né? No caso das relações internacionais ou da política ambiental global, cada vez mais a gente fala de um planeta, né? Todo o conceito de antropoceno, limites planetários, e hoje tem se falado muito de política da Terra, Earth Politics, né? Política do planeta Terra. Então, essa é uma imagem do Centro de Resiliência de Estocolmo, que criou o conceito dos limites planetários. Então, na verdade, eles estão trabalhando com a noção de que a gente tem sistemas planetários e para cada um deles, nós, seres humanos, a gente tem que respeitar esses limites, ou seja, a gente tem o clima, a gente basicamente já ultrapassou, a mudança do uso da terra e a questão da biodiversidade, o solo, então tem uma série de macro tendências que fazem com que a gente realmente pensar, né, que o nosso planeta realmente está ameaçado e isso ameaça a vida na Terra. Então, o antropoceno também é outro conceito macro, né, que diz que nós, enquanto espécie, a gente já é uma força geológica, né, e por isso que altera. Então, e outros têm falado, inclusive, do fim da natureza enquanto conceito e enquanto realidade empírica, né. Essas noções todas são muito importantes, mas a gente pensar do ponto de vista do local, né, que é um pouco essa também literatura que a gente fala em inglês é world, em mundi, eu nem sei se tem uma tradução. Enfim, ela leva a que a gente pense assim, olha, é verdade que a gente tem um único planeta, né, porém a gente tem muitos mundos. Pode passar, assim. Esse é um mapa que eu gosto muito, porque em vez de dividir o mapa em países, mostra um pouquinho essa diversidade dos povos indígenas no mundo. Né? Então, na verdade, a gente tem um planeta só, é verdade que a gente tem que cuidar desse planeta, mas a gente tem que cuidar a partir dessa diversidade que é a nossa espécie, os grupos, os locais. Né? Então, para mim, que sou da área de relações internacionais, de política ambiental global, que sempre pensa em termos de planeta, os sistemas planetários, a mudança do clima, a biodiversidade, as bacias hidrográficas, como é que eu penso dessa forma, né, desse espaço que é o planeta, nessa época que é o antropoceno, nessa época que nós, enquanto seres humanos, temos essa força de mudar os sistemas da Terra, mas a gente tem que pensar em muitos mundos. Então, para mim, hoje, é meu uma grande questão, um puzzle, né? Eu não tenho a resposta, tá certo? Só tenho a pergunta. Né? Então, a gente vive em um único planeta, mas em muitos mundos. Então, como que a gente desafia esses desafios? Como é que a gente enfrenta os desafios da governança socioambiental no antropoceno, diante de múltiplas realidades, o Arthur Escobar, que é um antropólogo colombiano, diz que a gente tem muitos reais, né? Muitas realidades. Então, como a gente enfrenta a realidade dos sistemas planetários e tudo mais, diante desses muitos modos de viver, muitos modos de conhecer. Então, a questão, basicamente, que eu queria refletir um pouco era essa. Né? Eu trabalho, então, alguns supostos, que é justamente que, realmente, a verdade é que na era do antropoceno, em que a gente tem as sociedades humanas, de modo geral, a gente está alterando o planeta, a gente necessita de outros tipos de conhecimento, né? De ter realmente o planeta enquanto esse espaço de atuação. Mas, por outro lado,
a gente precisa de ter o que a gente chama de uma paridade epistemológica, ou seja, conhecer, considerar os vários sistemas de conhecimento como paritários ou iguais, ou ter o igual valor que a gente dá para o conhecimento científico para outras formas de conhecer. Então isso implica conhecer as histórias, o que a gente chama de histórias ou de mitos, que muitas vezes a gente classifica como um mito, mas é nosso olhar ocidental, científico, falar isso é um mito. Mas quem garante que aquilo é um mito realmente, né? A gente, com o nosso modo de conhecer. Então, basicamente parte desses supostos, né? E aí, assim, o que eu queria desenvolver com vocês é justamente esse quadro conceitual do Wording, que eles chamam, a Aline Tickner e o Blaine oferecem, têm oferecido, com uma série de livros, essa reflexão dos muitos mundos, mas também a partir da nossa realidade brasileira, regional, latino-americana, tudo mais, que a gente tem muitos mundos, mas muitas naturezas, né? E quais são as implicações disso para os nossos estudos sobre governança ambiental? Eu queria trabalhar essas duas dimensões, uma da relação Estado ou sociedade-natureza e da noção e governança-conhecimento ou política-conhecimento, e trazer alguns exemplos. Pode passar. Né? Então, o que é esse marco conceitual do outro? Né? Basicamente a noção de que quando a gente produz conhecimento, seja em relações internacionais, em sociologia, geografia, nas áreas humanas, mas também nas áreas biológicas, naturais, exatas, nas engenharias, o nosso conhecimento sempre vai ser situado geograficamente, historicamente, ou seja, ele tem um espaço e tem uma história, né? Então tem uma geografia e tem uma história. Por isso, quando a gente produz conhecimento e a gente generaliza, a gente acaba criando mundos, né? Então, por isso é sempre importante a gente questionar primeiro nossos próprios marcos conceituais, as nossas próprias concepções, porque eles vão criando mundos, né? E isso faz com que a gente tenha, na nossa produção científica, coisas que a gente inclui e coisas que a gente exclui. Então, a gente precisa estar constantemente se perguntando o que está dentro, o que está fora, né? O que faz parte do nosso espaço, do nosso tempo, o que não faz e por que não, né? O que não é fácil, o que está escondido, né? E com essa noção de antropoceno, do fim da natureza, do nós como força geológica, que altera os sistemas planetários e tudo mais, uma coisa que tem sido escondida é justamente a diversidade da espécie humana. Que as forças que realmente estão causando as mudanças dos sistemas planetários, não são toda a espécie, não é a espécie humana como um todo. É uma parte dessa espécie humana, são alguns grupos, alguns grupos dentro de alguns países, né? Ou seja no norte ou no sul, no leste ou no oeste, você vai ter grupos que são mais responsáveis que outros, porém as consequências vão ser sofridas por todos. Então, geralmente, o que está acontecendo em termos de que a gente fala de justiça ambiental, justiça climática, é que quem mais vai sofrer com as mudanças dos sistemas planetários são justamente as pessoas menos responsáveis por tudo isso, né? E a noção de antropoceno, por outro lado, leva a pensar nessa do fim da natureza, enquanto um conceito, né, separado da sociedade. Né? E empiricamente, porque você não tem mais nenhum espaço hoje no planeta que não tenha, de alguma forma, sofrido alguma alteração por nossas ações. Seja no oceano, né, onde tem ilhas de plástico, seja na Antártica, onde já é possível perceber alterações que são causadas pela mudança do clima, por outros fenômenos, ou inclusive pelos próprios pesquisadores que estão lá, né? Então, os lugares mais longínquos da Terra você tem alteração já. Então, essa dicotomia sociedade, natureza, não faz mais sentido e é muito melhor a gente pensar em termos de hibridismo mesmo, né? Aí pode passar. Só que o problema é que essa dicotomia sociedade-natureza, ela estrutura o nosso pensamento, né? A gente organiza tudo de acordo, separado da natureza. Aqui a gente, por exemplo, nossos espaços físicos, os auditórios na UNB, a gente tem luz do dia, então a gente não precisaria estar usando a luz, né, da coisa.
se a gente poderia aproveitar, sei lá, a ventilação natural, dependendo de como a gente constrói as casas. Então, às vezes, uma maloca indígena é muito mais localizada no seu espaço do que o que a gente constrói em termos de arquitetura, porque a nossa arquitetura ela já se estruturou com essa separação sociedade-natureza. E todas as nossas estruturas sociais, né? Principalmente a economia. Né? Então, o que a gente descarta, como a gente produz as coisas, então tudo isso reflete essa dicotomia, né? Que estrutura todas as relações sociais. Isso vem com a modernidade, isso não era sempre e é na modernidade ocidental, né? Obviamente que a gente não pode descartar a modernidade, a gente tem uma série de benefícios, seja na medicina, né, nas viagens espaciais, os satélites, muita coisa que a gente construiu são importantes, mas também é importante refletir sobre os danos, né? Tem duas ideias modernas, né, uma ajudou muito o ambientalismo, que é o naturalismo, que é realmente a gente tem que proteger a natureza da força humana, mas de certa forma essa proteção da natureza é como algo separado, então por isso a gente protege da nossa ação. E a outra é a ideia do desenvolvimentismo, ou que alguns chamam de mastery, né, do domínio da natureza. Então são duas noções da modernidade que de certa forma refletem essa separação sociedade-natureza, né? Então eu acho que a importância da noção do antropoceno vem justamente de pôr em xeque essa dicotomia e nos faz refletir sobre como nós então vamos procurar outros conceitos que consigam ir além, né, dessa dicotomia. E aí isso a gente acho que pode passar, né? Pode passar para o próximo. Aí então, esse entendimento dualista, na verdade, ela é uma ilusão, porque nessa relação real, natureza e sociedade, esses processos, ou seja, a ecologia, o que a gente acha que é natureza, nunca foi separado da nossa ação. Então, vários estudos de etnobiologia, né, etnobiodiversidade já mostram que essa interação sempre existiu. A gente que acha que não existe, né? Então, isso já é uma ilusão. Então, acho que isso já é um passo para pensar que a gente realmente precisa rever nossos conceitos, né? Por outro lado, dentro de vocês que estudam relações internacionais, estudam o construtivismo, o pós-estruturalismo, o pós-positivismo, já sabem que nada tem uma natureza própria, né? Nem a natureza e nem a humanidade. Tudo isso nossas ideias sobre o que seja natureza, o que seja sociedade, tudo isso é contingente, é o resultado de processos sociais, históricos, geográficos, né? Então isso já é outra fonte assim, que a gente pode refletir. Então, se a biologia já mostra que não há essa separação de fato, o construtivismo também já tem mostrado que as nossas noções são construídas, são historicamente, geograficamente localizadas. Então, o antropoceno poderia justamente ser visto, então, sob esse ângulo de não somente a gente, quanto força que alteram os sistemas planetários, mas também que a dicotomia sociedade-natureza não faz mais sentido, né? E que a gente, por isso, precisaria ir além dessa nossa cultura moderna, né? Dessa visão dualista, que ela é culturalmente específica, ela é historicamente localizada. Então, aí vem essa reflexão né, dos muitos mundos, ou seja, se a gente sempre está construindo mundos, na verdade o mundo ocidental é um mundo que entre outros mundos, né? E que na verdade é possível pensar então em múltiplos mundos e múltiplas naturezas. A gente é que na verdade não está ainda sintonizado com isso, não pensa dessa forma. E acho que tudo isso faz com que a gente questione também a própria ciência, então, né? Se a ciência, se tudo que a gente tem é geograficamente, historicamente localizado, a ciência também é um sistema de conhecimento que é válido, né? Tem vocês estudam metodologia, né? Então, você tem todo um caminho que valida o conhecimento, mas ele também tem uma localização, né? É um sistema de conhecimento culturalmente específico, né? E realmente, e a ciência é muito importante porque ela é a origem do pensamento ambiental moderno, né? Essa noção de que
ao mesmo tempo que a gente está construindo, entre aspas, o progresso, a gente está destruindo, veio com o conhecimento científico de identificar os danos dos processos industriais e dos próprios processos coloniais. Agora, por outro lado, a noção entre ciência e política, tem sido negligenciada, porque muitas vezes também na política ambiental e nas outras, e nas várias políticas, quando falar, isso já tem evidência científica, a gente, tá bom, então vamos, né, sem questionar. Então, a noção de que a ciência também é uma construção social é importante nessa reflexão toda, porque isso faz com que a gente possa se abrir para outros sistemas de conhecimento. Né? A gente questiona a ciência não para jogar fora a ciência, mas simplesmente para poder se abrir para outros conhecimentos. Acho que pode passar para o outro. Então, assim, só para tentar recapitular, então a gente tem o fim dessa noção de natureza separada da sociedade, né? No antropoceno, a relação complexa entre ciência e política, que a gente deve dar como algo que a gente sempre tem que questionar, são 3 pontos de reflexão. E o outro é essa noção de que tem muitos mundos, que há muitos mundos, que nós próprios, acadêmicos, criamos mundos a partir dos nossos conceitos, né? Os nossos conceitos de relações internacionais, a gente fala assim, de fronteira, fala de Estado Nacional, de migração, são todos conceitos que, de certa forma, ela tem uma geografia, tem uma história. Né? Se você lê sobre migrações, assim, a noção de que você tem que controlar as pessoas com passaporte na fronteira é uma noção do século XX, não é uma, né? Então são todas as coisas que a gente pensa, se naturaliza e acha que é normal. Né? Então, na verdade, essas 3 coisas a gente tem que questionar: a noção sociedade-natureza, a relação entre ciência e política e as várias noções que a gente cria nas relações internacionais. Por isso, essa importância de outros sistemas de conhecimento e a noção de que, então, por isso há muitas naturezas, há muitas formas de ver essa relação. A nossa é uma delas. Né? E aí eu acho o exemplo que eu tentei trazer é essa do conhecimento indígena, que é um conhecimento que está se perdendo. Né? O que a Heloísa vai falar sobre a terra, que eu falei para ela que é super importante esse diálogo, porque quando a terra indígena ela é invadida ou ela é ameaçada, quando se nega o direito à terra para os povos indígenas, você também está negando não só o direito à terra, mas o direito a uma forma de conhecer o mundo, uma forma de viver nesse mundo. Então há um mundo, há um desses outros mundos que tem direito de existir. Né? E eu acho que esse diálogo, então, na política ambiental global, com a governança ambiental global, com outras formas de conhecimento, ele é fundamental nessa nova era que é o antropoceno. Pode passar para o próximo. O maior desafio, né, que eu acho é que nós na academia a gente não valoriza e nem respeita outras formas de conhecimento, justamente porque a gente fala, bom, você tem um conhecimento científico. Eu sei, quando eu fiz metodologia científica, eu lembro que era assim, separava as categorias de conhecimento, né? O conhecimento científico, com o senso comum, os mitos, as histórias, né? As lendas. Então, o que não era científico são esses mitos, histórias e lendas e tudo mais. Mas a gente nunca vai a fundo para conhecer isso. Se você vai nas canções de alguns povos indígenas do Xingu, eles descrevem muitas espécies de abelhas que o conhecimento científico ainda não conhece. Eu conversei uma vez com uma pessoa que a família dela é indígena, ela se considera indígena de Porto Rico. Ela diz assim, eles falam espécies que nunca foram descritas. Ela fala, não, isso é mentira, porque várias espécies foram descritas muitos anos por vários povos indígenas. Né? Então, hoje, em alguns lugares, no Brasil nem tanto, mas onde na academia já tem uma presença de mais povos indígenas, eles têm a noção de metodologias decolonizantes, mas não no sentido que a gente usa aqui, mas justamente para dizer que os povos indígenas ocupam um lugar legítimo na academia, são sujeitos legítimos de produção de conhecimento nos seus próprios termos. Né? Isso é uma forma de justiça epistemológica, eu acho. E nós, no Brasil, ainda precisamos avançar nisso. Acho que a gente tem avançado. Você tem cada vez mais a presença dos povos indígenas, ou representantes de povos indígenas na universidade. Lá na UNB, por exemplo, a gente agora abriu 2 vagas em relações internacionais, com pessoas que vão ser tutores, enfim.
Mas a gente ainda está muito atrás, né? E isso só pode ser possível quando a gente considera esses outros sistemas de conhecimento em paridade com os nossos, né? Antes, só para a gente não mistificar assim, o conhecimento indígena, não é aquela noção do índio bom selvagem, do próximo à natureza, ou então uma noção utilitarista, né? Eles conhecem melhor, então vamos extrair, se aproveitar, né? Ou então criar arquivos do conhecimento indígena, colocar em museus e tudo mais. Mas é muito mais pensar em termos de são sujeitos que a gente precisa reconhecer, né? E produzir outras dinâmicas de produção de conhecimento. E também não se trata de uma visão científica, mas de pensar que a ciência, a grande ciência, a ciência quando nasceu, já era uma ciência que reconhecia as outras formas. E isso foi cada vez mais com a especialização, com a criação das universidades, a separação entre ciência e filosofia, ciência e arte, isso tudo foi se construindo na modernidade. Então, principalmente o reconhecimento quanto outros sujeitos de produção de conhecimento e a necessidade dessa interação. Aí pode passar para o... Acho que estava... Não tem problema, não. Esse. É o anterior. Acho que o outro ainda, isso. Só algumas características assim, do conhecimento indígena que está na literatura, né? A questão da vinculação e da... Eu nunca sei traduzir essa palavra, do embeddedness, né? Do enraizamento, né? Com o local, com a comunidade, a não separação, o compromisso com um lugar como único e insubstituível. Não sei se vocês acompanharam, por exemplo, toda a luta em relação ao Belo Monte, né? Que as pessoas falam, não, só remove a pessoa daqui para lá, mas não é isso, né? É muito mais do que isso. As fontes do conhecimento como sendo múltiplas, o não dualismo, o holismo, essa noção de cultura em que para eles todos têm cultura, né? Os animais, até às vezes, e a não separação entre as dimensões materiais e espirituais, a ideia de sagrado. Então tudo isso está no conhecimento indígena, né? Acho que pode passar. Uma coisa que é importante, então, é pensar assim, que esse conhecimento local, essa valorização desses muitos mundos, pode ser, então, um ponto inicial para uma construção participativa de conhecimento, para engajar conhecimentos diferentes, para resolver problemas específicos da governança ambiental global. Aí, assim, no trabalho que a gente está no artigo, que eu pretendo junto com a Paula, são alguns exemplos que a gente andou vendo de alguns povos indígenas no Brasil, mas no mundo todo. Vocês pesquisando, assim, como a gente não é antropólogo, não tem como, né? Assim, é realmente na literatura, mas tem vários exemplos de como os povos indígenas têm relações diferentes e visões diferentes da natureza e como isso pode nos ajudar em termos de pensar a governança ambiental global, de uma forma que não seja simplesmente a espécie humana como um todo causa mudança do clima. Então agora é uma solução só. Então pensar em termos de múltiplas soluções, múltiplas naturezas, e que é importante que a gente valorize e reconheça, né, esses sistemas de conhecimento e esses mundos, né, que correm o risco de desaparecer, né? O Brasil cada vez mais, o Brasil e a América do Sul é um continente onde tem ainda vários povos indígenas que têm suas terras, que são mundos e que com nossa noção de desenvolvimento e as nossas noções de separação, sociedade e natureza, a gente está cada vez mais destruindo. Então é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Cristina. Muitas questões que a gente vem abordando nas disciplinas, né, que eu ministro aqui, mas que eu acho que vai ter um debate interessante depois, né. Agora eu vou passar então a palavra para a professora Heloísa. Primeiro as mulheres, professora. Brincadeiras à parte. Gente, eu vou só... Não vou usar o PowerPoint, vai ficar só esse aqui. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito a organização da 16ª Semana de RI dos Estudantes
estudantes e estudantes. A colega Fernanda pelo convite. Nós fomos contemporâneas das primeiras turmas aqui de Relações Internacionais, organizamos a primeira semana, então para mim é bem emocionante estar aqui participando pela primeira vez como professora da área do evento. A primeira edição foi em 2003, né? E com o nosso centro acadêmico João Cabral de Melo Neto, né, que como diplomata e poeta foi talvez um dos homens letrados no Brasil que mais compreendeu a questão agrária, a questão do acesso à terra também, que descreveu o nosso Nordeste de forma muito bonita, né? Também, para mim é uma alegria compartilhar com a Cristina, que é professora do programa onde eu me formei, doutorado lá na UNB, e com o Olímpio, que é de uma universidade irmã, a minha, né, o FABC e a UNILA, aí nas universidades da contra-hegemonia atualmente em relações internacionais. Enfim, como disse Cristina já, esse é um tema que não é mainstream nas relações internacionais, nunca foi na disciplina, e também não é um dos novos temas das relações internacionais, né? No pós-Guerra Fria, mas ele é um tema que tangencia muitos desses novos temas. Acho que a exposição da professora foi um grande exemplo disso, né? E ele é um tema que ele é central, na minha visão, para a forma como se organiza politicamente o mundo hoje, né? E como se distribui, se divide ou se concentra o poder no mundo, né? O poder político e o poder econômico. Então, acho que acesso à terra a gente vai conectar sempre com questão de poder e território como poder, né? A pergunta que me norteia aqui para falar com vocês é: por que acesso à terra é um tema internacional? E aí, o que eu exponho para vocês tem bastante a ver com um relato, né? Porque eu falo de um lugar de ex-unespiana que assistiu à expansão dos cursos de RI nas universidades públicas no Brasil, logo no início, né? O Unesp e USP abriram seus cursos, segundos cursos públicos depois da UNB em 2003, 2002. E a gente conformou os debates, a gente teve acesso a todos os debates num momento em que pouco se chegava a nós, né? Em que a gente debatia grade curricular sem o MEC ter aprovado ainda as diretrizes básicas. Então, a gente fez e aprendeu relações internacionais num debate bastante na unha. E a minha experiência aqui de Unesp de Franca, ela teve intrinsecamente ligada à minha formação como estudante de RI e como extensionista do NATRA, do Núcleo Agrário Terra e Raiz. E acho que é isso que me traz aqui hoje. De alguma forma, vou apresentando os temas e, com isso, apresentando também uma trajetória de pesquisa, né? A gente, como professor novo, acho importante a gente chegar em sala de aula, chegar nos espaços e se apresentar. Porque em outras universidades mais tradicionais, na USP eu passei bastante por isso. O professor entra na sala de aula e não se apresenta, porque ele é tão importante que ele já deve ser conhecido previamente, assim. E não é o nosso caso aqui, ninguém nesse espaço tratando de um tema que quer se afirmar importante, quer se colocar em diálogo com os outros grandes temas da nossa disciplina, né? Tem uma autora que eu tive contato recentemente que me deu um suporte teórico para fazer isso com tranquilidade, trabalhando relato com tranquilidade, para pensar nisso como uma possibilidade de rigor acadêmico também, que é a Bell Hooks, que é uma feminista negra, vocês devem conhecer, estadunidense, parceira de Paulo Freire. Então ela fala da mesma forma que Paulo Freire vai falar dos círculos de cultura, né, para alfabetização de adultos ou para um ambiente de aprendizado. Ela fala das comunidades, criação de uma comunidade de aprendizado. E aí ela está falando de seres subalternos. Quando a gente está trabalhando com um tema que também é subalterno, é interessante entender, para mim isso faz bastante sentido, como a gente chegou nesse tema, né? E por isso, para mim, ter chegado nesse tema do acesso à terra e da questão agrária tem a ver com o lugar de ser uma estudante de relações internacionais numa universidade que está iniciando, uma universidade do interior, né? Vocês devem estar passando por esse tema também. Por que um curso de relações internacionais está no interior, né? Então, esses são temas que perpassam também o nosso fazer científico, a nossa construção epistemológica, e se não somos
povos com identidades originárias ou específicas, a gente também vai criando uma comunidade epistêmica que tem a ver com essa nossa trajetória aqui recente no Brasil, né? Anotei aqui para lembrar para vocês essa minha formação combinada entre a graduação em Relações Internacionais aqui e o Núcleo Agrário Terra e Raiz. Ela também fez parte de entender esse território aqui da região, né, a estrutura fundiária do nosso estado, e aí, por sua vez, entender as origens, né, da minha família, das nossas famílias. Então foi algo que depois, numa trajetória que chega à América Latina, né, que é onde eu tenho reivindicado o meu espaço de produção dos estudos latino-americanos, dos parceiros do Rio Bonito, que a gente trabalhava aqui no NATRA, do Antônio Cândido, uma etnografia belíssima sobre o camponês, e aí é disso que eu vou tratar, o acesso à terra, a questão agrária e o sujeito camponês. Qual é esse sujeito hoje para a gente no Brasil e na América Latina também? Então, passando de Antônio Cândido a Galeano com as veias abertas da América Latina. Essa, para mim, é a possibilidade, é a construção que ter estudado Relações Internacionais na Unesp de Franca me possibilitou. Enfim, tem várias outras questões mais de trajetória que eu posso contar depois também, acho que para não centrar muito aqui. Acho que gostaria de falar o nome das professoras Elizabeth Sanches Rocha e Raquel Santana, que para mim também elas proporcionaram a realização da interdisciplinaridade em Relações Internacionais, que é um curso que é multidisciplinar, e o desafio, eu acho, na nova epistemologia é transformar isso em interdisciplinar e trans. Quem teoriza sobre isso avança um pouco mais para o transdisciplinar. Eu acho que essa vivência aqui na Unesp Franca entre extensão, ensino e pesquisa, ela propiciou algo que poucas vezes eu encontrei em outros espaços acadêmicos depois, que é a interdisciplinaridade de fato dentro da academia, dentro do campus e fora também. Bom, eu vou fazer uma explicação, talvez para vocês seja algo já... para alguns de vocês, alguns aqui devem ser natrianos ou devem conviver com os eventos aí do NATRA, mas para entender a questão agrária, a problemática da questão agrária como uma problemática que acompanha e que é própria do desenvolvimento capitalista, que é própria da conformação do Estado-nação moderno, né, em nível internacional e posteriormente da América Latina, e então fazer essa compreensão de forma mais geral. Então, estou entendendo o acesso à terra como um pilar fundamental dos conjuntos de problemáticas que constituem a questão agrária, né? E aí, por isso, entender o acesso à terra como um tema internacional. O Bernardo Mansano Fernandes, que é um geógrafo agrário, ele faz uma definição que a questão agrária é um conjunto de problemas gerados pelo processo de acumulação capitalista e pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária em particular. Ela são relações, são problemáticas próprias do desenvolvimento capitalista, se caracterizando por estrutura fundiária concentrada, expropriação e exclusão dos camponeses e indígenas, e por resistência, né, que é a luta pela terra, o acesso à terra, a reforma agrária e também reivindicação, luta por condições dignas de trabalho, né? A questão agrária ela tem dimensões econômicas, ambientais, social, cultural e política também. E aí ele faz uma explicação que é uma divisão entre um paradigma de afirmação da questão agrária e um paradigma que nega a existência da questão agrária, que vai entender, que pode ser chamado também de paradigma do capitalismo agrário. Então, isso vai levar a questão agrária para qual lugar? A gente entende ela como própria do desenvolvimento do capitalismo no campo, e ela parte de uma crítica a esse capitalismo e de um apontamento para a noção de necessidade de superação desse sistema. Então, são dois paradigmas, um que analisa o capitalismo e quer superar, e o outro que entende o capitalismo como totalidade. E aí, qual que é o ponto central, qual que é o sujeito, qual que é um aspecto central da questão agrária que vai diferenciar esses dois?
é a função do campesinato, a compreensão do que é campesinato para esses dois paradigmas. E é mais ou menos onde a gente também faria um ponto de intersecção aqui com a fala da professora Cristina. O paradigma que afirma a questão agrária vai entender o campesinato como sujeito, é um sujeito histórico, social e revolucionário, né, também, e que vai dizer que a sua destruição pela diferenciação, já vou ao que seria essa diferenciação, não determina o seu fim. Porque é uma visão de mundo que entende o capitalismo como a única possibilidade de relacionamento político e social para o nosso planeta, entende que o campesinato ele tende ao seu fim. Então ele passa de relações familiares para relações proletarizadas, e aí a mecanização em formas gerais de proletarização determinaria esse fim. O que o paradigma da questão agrária vai dizer não se determina o fim, porque chega algum momento que se recria um ambiente da agricultura familiar, e essa agricultura familiar ela vai reivindicar toda a forma de reprodução da vida no campo. Não mais apenas, não como a origem do campo como um estágio anterior ao modo de vida urbano. Então, o que o paradigma da questão agrária vai dizer o campo ele permanece, ele não sai de cena ainda no capitalismo, e aí por isso ele aponta para uma forma de sociabilidade que seja distinta do que o capitalismo agrário propõe. O que o paradigma de negação da questão agrária vai dizer é que o campesinato, esse sujeito, ele tende a desaparecer, né, enquanto sujeito, enquanto classe, ou seja, enquanto identidade com pares, enquanto identidade de modo de vida no campo, e ele vai colocar uma figura central, e que aí não entendam que é uma figura que não deva ser usada, que a gente não opere no nosso mundo hoje predominantemente capitalista para operar políticas públicas, mas que é a figura do agricultor familiar. O que o paradigma da questão agrária vai dizer é necessário problematizar esse agricultor familiar e dizer de onde ele vem e onde ele quer chegar, porque assim ele consegue expressar as contradições do desenvolvimento do capitalismo no campo, as desigualdades inerentes produzidas por esse desenvolvimento. Bom, a afirmação de que o campesinato como sujeito a afirmação de que o campesinato ele é o sujeito central na questão agrária tem raízes na contestação desse sistema capitalista, né? Então, é uma abordagem que ela tem... A gente pode ir para a sociologia, para a geografia agrária, e ela vai ser muito matizada e extremamente debatida a cada ponto. Mas também são aspectos que foram tratados desde sempre na teoria revolucionária, né? Então, a contestação ao capitalismo nos partidos comunistas, na teoria socialista, na social-democracia, sempre debateram qual que é o lugar desse camponês. Quem é esse sujeito social, quem é esse sujeito revolucionário, né? Então, esse é um tema central desde o surgimento do Estado-nação moderno na Europa, aí nos processos revolucionários na Rússia, né, o debate entre a social-democracia e os comunistas, entre Lenin e Kautsky, aí século XX também entrando, e já no século XX também na América Latina, com processos revolucionários que têm como centro o campesinato, né? A Revolução Mexicana é um dos grandes exemplos, né, contemporânea da Revolução Russa de 10 a 17, e depois a Revolução Boliviana, que começa como uma revolução nacionalista em 52 e culmina com uma reforma agrária em 53. Algo interessante de se colocar sobre o campesinato, eu estou centrando muito num debate do Estado-nação moderno e trazendo para a teoria revolucionária, mas tem um autor dos estudos culturais, um marxista, que é o Raymond Williams, que ele fala... ele faz análises sobre campo e cidade, nas revoluções industriais, na Inglaterra principalmente, mas ele faz uma análise sobre a figura do camponês na literatura, desde o século XIII. E ele vai colocar como que
o camponês ele é sempre colocado numa dimensão de ingenuidade, ou de passividade, ou de tranquilidade, o que o destitui da sua característica intrínseca de conflito, de conflituosidade, de contestação. Então ele está falando ali desde a expansão do Império Romano, enfim, como em todos os contextos, o camponês está sempre sendo desterritorializado, né? Então é um processo também interessante de marcar, processo de territorialização e desterritorialização desse camponês, ou dessas populações indígenas ao longo de toda a história da humanidade, né? Então, outra questão importante que o paradigma da questão agrária vai afirmar é a existência e a diferença entre conflito e conflituosidade. Conflito pode ser, por exemplo, o que a gente vivencia aqui na região de Ribeirão Preto, ou diversos outros conflitos de luta pela terra, que pode ser resolvido. Um conflito ele pode ser reprimido e resolvido, ou ele pode ser negociado e resolvido, mas a situação de conflituosidade existente no modo de produção capitalista, ela é permanente, né? Porque ela está fixa na estrutura social, porque ela tem a ver com a condição de território que é criada pelo capitalismo, né? Então, o Estado-nação moderno impõe fronteiras, impõe uma jurisdição sobre um território específico, e isso é poder, né? Então, mais um ponto para a gente marcar de por que acesso à terra é um tema internacional, porque tem a ver com o território, tem a ver com os territórios dos estados, disputa entre eles e internamente também, né? E qual que é o lugar dessa questão, desse tema da questão agrária e do campesinato na América Latina? Qual que é a origem do campesinato na América Latina? Ele tem a origem na conquista, né? E aí na América Latina, o Estado-nação moderno ele é implantado aqui em sua forma colonial, claro que de maneira específica, mas importada da Europa expansionista, mas em um território que esse caráter de território ele vai ser trazido pelos europeus, mas que já existia aqui, já existiam várias formas de ocupação desses territórios, de formas de vida. E aí, o que eu quero chamar a atenção é que, mesmo a nossa compreensão, e a gente aqui num espaço que é um espaço do Estado-nação moderno, que é a universidade, né, a nossa racionalidade científica, que é o que a Cristina mencionava também, a nossa forma de ver e contestar a questão agrária nesse espaço da América Latina, por muito tempo, e aí vou arriscar até dizer, quase até o final do século XX, não entendeu e não compreendeu o lugar desse sujeito originário que aqui já habitava na América Latina. Então, esse campesinato na América Latina ele tem origem na conquista, ele é indígena e não indígena. Então, inclusive, a teoria revolucionária que vai tentar encaixar o campesinato como classe específica para a revolução, muitas vezes vai entender também o indígena como atrasado. Então, o capitalismo agrário sempre vai entender como o indígena como atrasado, né? Como um grupo social que deve ser tutelado ou que deve ser tratado sob a jurisdição, a forma organizativa do Estado-nação moderno. Racionalidade, inclusive. Mas a racionalidade de contestação desse capitalismo agrário também faz isso por muitas vezes, né? Então, desde 1500, um pouco antes, até os nossos povos indígenas passam por esse processo de territorialização e desterritorialização de muitas formas. Os povos africanos também e os migrantes europeus também, que vão conformar a nossa conformação cultural aqui, também vêm para o continente latino-americano para serem camponeses. Então é uma conformação cultural que está centralmente fundada no campesinato. E aí, para trazer essa questão do sujeito central na questão agrária, então partindo de uma perspectiva crítica com relação
a forma de desenvolvimento do capitalismo no campo contemporâneo na América Latina. Eu gostaria de chamar a atenção para esse tema do originário camponês. Atualmente, principalmente nos processos nacionais que ocorreram já no século XXI, que foram chamados do campo progressista, né? A Constituição boliviana definiu em 2009 o seu sujeito, o seu cidadão, como indígena, originário, campesino, camponês. Depois de 9 meses de debate em uma Assembleia Constituinte, que não se chegou a uma conclusão única sobre quem é o sujeito boliviano, quem é o cidadão boliviano, se pensar que, bom, eles reconheceram 36 etnias, mas são mais, em um estado que vai dos Andes à Amazônia, né? Então, a questão da identidade desse campesinato na América Latina, ela não é resolvida. E a cosmologia, a cosmovisão, a relação com a natureza e a proposta de organização política, inclusive, desses grupos que saem à cena com expressividade nos governos nacionais, nesses países, vão trazer outros marcos legais que entendem a terra, entendem a natureza também como sujeitos de direito. A Bolívia tem leis infraconstitucionais sobre isso, que é a chamada Lei da Mãe Terra, e o Equador tem de forma constitucional a natureza como sujeito de direito. Então, o alcance disso, acho que merece muitos, inúmeros e profundos estudos de caso. E debates também, não é algo fechado. Mas para entender o que está vindo à cena e o que está vindo à cena para esse nosso espaço formal também, tanto da educação, da pesquisa, como da política. Que acho que é algo que não deve, se a gente está se propondo a tratar de um assunto que não é mainstream, tem algo a mais ainda que vem de antes da nossa chegada e conformação por aqui. Acho que é isso. Gente. Obrigada. Muito obrigada, professora Heloísa, né? E pela amizade também de tantos anos, né? E agora eu vou passar a palavra, então, para o professor Olímpio Barbante Júnior. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, muito obrigado, né, pelo convite da professora Fernanda, é um prazer estar aqui com a professora Cristina, a professora Heloísa e com vocês aqui, minha primeira vez na Unesp. Né. Eu vou me apresentar rapidamente. Minha trajetória começou profissional fora da academia. Eu me formei em comunicação social, fui jornalista durante muitos anos e num ponto distante do século passado eu era repórter e um dos editores do jornal Folha de São Paulo. E lá no final dos anos 80, no finalzinho dos anos 80, o editor-chefe do jornal falou para mim assim: olha, você que escreve sobre questões ambientais urbanas, tal, você não quer fazer uma reportagem sobre os índios lá na Amazônia? Estou dentro. E aí na noite seguinte eu já estava dormindo no meio de uma aldeia Yanomami, no meio da floresta amazônica. Isso mudou minha vida. Quando eu saí do jornalismo, eu participei da campanha pela demarcação do território Yanomami e comecei a entender o que é a Amazônia. E a destruição da Amazônia está intimamente ligada a um processo de avanço do capital ligado às cadeias do agronegócio, principalmente da soja e do gado. Isso me levou ao mestrado e doutorado em áreas de estudos relacionadas às questões agrárias e particularmente a Amazônia. E aí trabalhei em diversas organizações internacionais, ONG, etc. e tal. E estou em relações internacionais, passei vários anos na PUC Minas, saí, fui para Nações Unidas, voltei, estou na UFABC, discutindo com mais 2 professores questões agrárias e de segurança e soberania alimentar. Interessante que isso aconteça numa universidade que não é propriamente localizada numa zona rural, né?
Nós estamos, o professor André Santos, que acabou de ser contratado, o professor Parisieiros, que fez doutorado comigo em Londres, trabalhando nesses temas. Né? E a minha ideia aqui para vocês é apresentar, fazer uma visão geral desse tema que na UFABC nós tratamos como uma disciplina obrigatória de graduação do último período de formação em relações internacionais. A disciplina se chama Economia Política da Segurança Alimentar Global. E nós entendemos que a compreensão desse processo nas relações internacionais é muito importante, não só como um tema nas relações internacionais, mas como um tema para o Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, até 2025 será o maior produtor de alimentos do mundo. Isso não quer dizer que seja bom, isso, necessariamente. Né? E temos hoje 2 brasileiros controlando as 2 principais organizações internacionais da área alimentar. Temos uma carreira diplomática agrícola, os adidos agrícolas nas embaixadas brasileiras, e a agricultura, tema de cooperação internacional, foi dos mais importantes da cooperação, e ainda é da cooperação internacional brasileira na América Latina e na África. Apesar disso, dessa importância, o tema é muito maltratado nas relações internacionais como um todo, não só no Brasil. Mas, puxa vida, nós estamos aqui no centro dessa discussão no Brasil e não olhamos propriamente disso. Então, aqui me somo as discussões da professora Luísa, as discussões da professora Cristina, e vou falar para vocês um pouco sobre 2 conceitos, né? Segurança alimentar e, a partir de uma perspectiva do Sul, como é a proposta dessa semana, vou falar do conceito de soberania alimentar, que então se contrapõe ao conceito de segurança alimentar. Tá bom? Para tratar desse tema a partir do campo das relações internacionais, a gente precisa fazer uma ligação rápida dos estudos agrários que vêm de Marx, do Adam Smith, da preocupação de como que o capitalismo se formou. E o capitalismo nasceu justamente da transferência de renda e mão de obra do rural para a indústria urbana. Esse é um processo longamente estudado na economia, na sociologia rural, em outras áreas do conhecimento, e que sempre entenderam, ou o mainstream sempre entendeu, né, que o rural como subordinado à industrialização do urbano, necessariamente transferindo renda e mão de obra. A perspectiva disso, então, nas relações internacionais, é sair de estudos localizados em países, em sociedades específicas, para entender como essa transferência se dá de uma maneira mais global. Aí eu recorro ao conceito de regimes alimentares, que difere um pouco do conceito de regimes no mainstream das relações internacionais, porque regimes alimentares têm uma preocupação muito maior com a economia política da segurança alimentar. Né? Ele nasce de um estudo da Harriet Friedman, no começo dos anos 80, quando ela, estudando o preço dos alimentos, se dá conta que eles estiveram muito estáveis entre 1954 e 1970, numa época que não deveriam estar estáveis porque a demanda mundial estava aumentando enormemente. Você estava num período de construção do estado de bem-estar social, enorme expansão da população mundial. Por que numa demanda tão forte os preços estariam estáveis? Né? Logo em seguida, o Philip McMitchell estava fazendo a sua pesquisa num período anterior, estava estudando o período da supremacia britânica, nesse estabelecimento do que se chamava, entre várias aspas, livre comércio, do que os britânicos chamavam de Workshop of the World, no qual a Grã-Bretanha estruturou uma parte do seu poder pelo controle que fez da produção das metrópoles. O que era das colônias? Desculpa. O que as colônias estavam produzindo? Agricultura. Né? Então, a proposição que eles fizeram é que o controle dos mercados mundiais de alimentos foi fundamental para a construção e manutenção do poder dessas potências hegemônicas. Né?
e que o ciclo, a dinâmica dos ciclos de acumulação capitalista tiveram como suporte uma ordem alimentar controlada e imposta por essas potências. Então, a noção de regime alimentar vem dessa noção de ordem alimentar. E eles propõem regime como sendo uma ordem mundial capitalista que é regida por regras que estruturam a produção e o consumo de alimentos em escala mundial. Então, esse conjunto de regras que se dá, nós vamos ver de diversas formas, vamos ver algumas delas, né? Elas são a manifestação de uma projeção de poder que ocorre por meio do controle do que o Mike Mitchell chama de rotas alimentares. Eu não gosto muito desse conceito, mas significa o conjunto da estruturação de por onde passam os alimentos. Tá? E isso tem tudo a ver com a minha compra de pasta de dente hoje de manhã, né? Aqui em Franca. Eu vou a uma drogaria São Paulo, compro minha pasta de dente e a mulher do caixa olha para mim e fala: você não gostaria de aproveitar e comprar uma Coca-Cola que está em promoção? E eu falei: pô, legal, né? Vocês vendem remédio e o veneno junto, né? Complementar, uma economia muito dinâmica. Né? O que faz uma Coca-Cola numa farmácia? Né? Que rota alimentar é essa que põe uma Coca-Cola numa farmácia? Entendeu? Né? Bom, então, o controle de rotas alimentares tem a ver com a estruturação da nossa alimentação, que está em todos os lugares. Está na cantina da Unesp, está nessa água mineral que pertence a uma multinacional e na barra de cereal que vocês comem, cheio de sódio e de outros produtos altamente cheios de gordura. Bom, vamos falar sobre isso. Mas, então, os regimes alimentares, a proposição é que eles podem ser divididos em 3 períodos. A Friedman inicialmente dividiu-os em 2, o Mike Mitchell propôs 3, e agora surge a proposição de que estamos inaugurando um 4º regime alimentar. O primeiro regime seria de 1870 a 1930, mais ou menos, o segundo, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1970, e depois de 1970 até agora. Tá? O primeiro regime, chamado britânico, ele foi, ele pode ser melhor compreendido pela estruturação de uma divisão internacional da produção agrícola no mundo. Né? Principalmente por meio do poderio britânico e da maneira como ele trabalhou as suas próprias colônias e induziu a organização da produção agrícola mundial pelo controle do comércio e pelo estabelecimento da libra esterlina como a moeda que regulava esse comércio, ele propiciou que um conjunto de colônias se transformassem em colônias de assentamento e elas passaram a produzir produtos que eram produzidos na Europa, nas metrópoles, né? Principalmente grãos, de tal forma que a Inglaterra e outros países não precisavam mais dedicar suas energias à produção rural, podiam se dedicar à industrialização da Revolução Industrial e receber um produto agrícola que foi produzido em solo fértil, virgem, de colônias, muito mais produtivo, porque colônias normalmente tropicais, com mão de obra barata. Tá? Então, e outras colônias, como o Brasil, passaram a ser colônias de extração, produzindo produtos primários in natura. Né? Nesse período, houve o que se chama de primeira revolução agrícola, com a introdução do arado de ferro na agricultura, que foi uma grande revolução. Isso causou uma enorme acumulação primitiva do capital, que é a despossessão da terra, pelo qual os camponeses foram expulsos da terra, e muitos de nós somos resultados disso. Né? Somos aqui descendentes de italianos e outras nacionalidades que vieram expulsos da terra em busca de trabalhar a terra
numa colônia onde havia espaço. Esse processo do primeiro regime alimentar, portanto, estabeleceu práticas produtivas de monocultura nas colônias para abastecimento dos mercados das metrópoles, gerando grandes períodos de fome nessas colônias. Tá? Na Irlanda, imagem do canto direito, de 1841 a 1800, em 10 anos, a redução da população total da Irlanda foi de 20% a 30%, em apenas 10 anos. Muitos foram parar nos Estados Unidos fugindo dessa situação, que foi a peste que dizimou a produção de batatas destinadas ao mercado inglês. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, um típico sobrenome irlandês é Fitzgerald Kennedy, né? Descendente dessa migração. Na Índia, sobrava comida para exportação quando houve uma grande fome entre 1876 e 1878, e no Brasil, a super seca de 1877 a 79, depois retornou em 1915, onde houve até a criação de campos de concentração no Nordeste, principalmente no Ceará, para a contenção dos imigrantes morte-vida severina. Bom, esse rapidamente foi o primeiro regime, né? E estou aqui em toque de caixa, tá? Segundo regime, né? 1945-1970, o poder pende para os Estados Unidos, né? E aí, o que é o principal fator desse período? Se no período anterior foi o estabelecimento de uma divisão internacional do trabalho agrícola, no primeiro regime, no segundo regime é a expansão da dieta alimentar ocidental, com implicações de produção, consumo, distribuição e hábitos alimentares. Tá? O Zé Colmeia, nosso grande amigo, passou a fazer parte das nossas mesas. Isso foi possível graças a 3 processos, né? Automecanização, quimificação e seleção de espécies e animais. Tá? Introdução de trator, introdução de agroquímicos / agrotóxicos, né? Está escrito veneno na embalagem, então eu prefiro chamar de agrotóxico. Seleção de variedades de plantas e animais, com uma enorme concentração da produção em algumas espécies de vegetais e animais que se adequam mais à produção em massa. E, portanto, o capital passou a investir em alguns produtos. Se nós deixamos de comer taioba, ora pronobis, azedinha, e diversos outros produtos vegetais e frutas que são típicos do Brasil e saíram da nossa mesa. Consumimos uma quantidade muito pequena de produtos. Além desta seleção, aconteceu um fator que estruturou o mercado alimentar mundial até hoje, que é a Lei Federal 480 dos Estados Unidos, pela qual o governo americano se compromete a comprar excedentes de produção. Porque com a revolução agrícola e a entrada da quimificação, agrotóxicos, etc., a produção explodiu, tá? Porque matam todo e qualquer coitado de um inseto que pousa lá e passou a ser chamado de praga, né? Coitado não é uma praga, é só um inseto. Mas como existe uma desregulação ambiental total, apelidaram os coitados de pragas, né? Mas enfim, então não temos mais pragas, e aí ou as pragas são relativamente controladas, e então o governo americano se compromete a comprar os excedentes e dar os excedentes. Olha que lindo que é a ajuda alimentar internacional, né? Só que ao dar comida de graça para países, desestrutura completamente a produção dos países que recebem esses alimentos. Porque como é que você vai competir com uma comida que chega de graça? E mais, diversos países que não consumiam trigo, por exemplo, e outros produtos, estão lá consumindo cornflakes. Entendeu? Então, é uma perda completa das dietas nacionais. Vem com isso o Plano Marshall, a Common Agricultural Policy, do que viria a ser a União Europeia depois, com um grande peso na agricultura. Que agricultura? Essa daí. E que nós importamos também e passamos a reproduzir. Tá? Tudo isso graças, então, aos
químicos, ou seja, os agrotóxicos, e a transgenia criada depois pelo Norman Borlaug, né? Que é esse cara que eu vou mostrar daqui a pouco. Opa, fui lá para frente. Bom, vamos lá, esse cara aqui. Então, isso tudo se justificou pelo fato de que a população mundial está crescendo enormemente. Tá? Aqui em 1950, com a previsão para 2050. Uma preocupação malthusiana, que é o seguinte: como é que nós vamos alimentar tudo isso? Né? E daqui até 2050, nós temos mais 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, mais ou menos, para alimentar pelo menos 3 vezes por dia. Então, o sistema agroalimentar capitalista diz o seguinte: vocês vêm com essa história de agrofloresta, e eu fiz meu mestrado para sistemas agroflorestais, eu acho que dá conta de alimentar o mundo, mas eles dizem, não vamos arriscar. A certeza é colocar veneno e ter garantia que vamos matar todas as pragas e produzir alimentos. E com essa redução do número de alimentos, nós não só diminuímos o número daquilo que comemos, mas mudamos aquilo que comemos, né? Então a cenoura era isso, ficou isso. A berinjela era assim. O milho era isso. A melancia, bem-vinda a banana, né? E tudo isso graças ao segundo regime alimentar, que então até 1970 modificou completamente, e vocês nunca tomaram um suco de cambuci, que eu recomendo a todos porque é delicioso. A partir de 1970 vem o terceiro regime alimentar, tá? Onde tudo isso entra num pacote tecnológico cada vez mais pesado. O rural é obrigado a se inserir em cadeias agroalimentares controladas por cada vez um número menor de empresas que vão consolidando. E o pequeno produtor rural, a agricultura familiar, a agricultura camponesa, vai sendo expelida do rural para o urbano, para as zonas urbanas que nós chamamos de favela e outros aglomerados, que formam um exército de reserva, se vocês quiserem, né, para o capital explorar na produção urbana. Tá? Essa formação de oligopólios e monopólios resultou nisso. Né? Agrotóxicos. 6 maiores produtores de agrotóxicos controlam 75% do setor. As 10 maiores empresas de agrotóxicos do mundo controlam 89%. Você não tem outro mercado tão consolidado como esse no mundo. Não, produção de automóveis, nem produção de automóveis, talvez aviões. Tá? Você tem um número pequeno de empresas. Comidas e bebidas manufaturadas. 10 companhias controlam 26% do mercado e as 100 maiores controlam 75% de toda a comida industrializada do mundo. Varejo. 100 companhias controlam 35% das vendas de gêneros alimentícios em supermercados. E agora nós temos as fazendas multinacionais. Cada vez mais a produção é muito pequena. Né? Ontem eu descobri que toda a produção de leite da Nestlé, milhões de toneladas de leite, vem de 3.500 produtores no Brasil. É um número muito pequeno. Tá? Olha, aproximadamente tudo que um europeu come vem de 10 empresas, tá? Que fornecem toda a comida industrializada, inclusive a Coca-Cola na farmácia de frango. Tá? Então, esse modelo criou uma disputa sobre o que é segurança alimentar. E eu quero lembrar que a FAO nasceu um pouco antes das Nações Unidas, tá? E meses antes. Então é a agência fundadora, a agência especializada fundadora das Nações Unidas. E ela nasceu com uma preocupação com nutrição. Tá? E teve entre os seus diretores um brasileiro importante, né? O José de Castro. Mas eu vou ter que passar rapidamente por isso. Então, da Primeira Guerra Mundial até 1974, a segurança alimentar é entendida como capacidade de produção de alimentos. Até porque durante o período de guerra houve uma grande fome. Então, ficou claro que era absolutamente estratégico para os países controlarem a produção de alimentos para não passar fome. Né?
Depois, isso foi superado por um paradigma neoliberal que entende que segurança alimentar é provisão de mercados. Ou seja, se você mora em Franca, mas compra toda a sua comida industrializada num supermercado, que você nem sabe de onde veio essa comida, né? Então você tem segurança alimentar. Você pode comprar uma comida que o alface que você nem sabe se veio daqui ou não, né? Mas está lá disponível para você. Então, o entendimento de segurança alimentar como uma provisão de mercados foi adotado a partir desse World Food Summit de 1986. Isso é disputado pelas visões do Sul, né, como sendo uma verdadeira segurança alimentar, né? E essa segurança alimentar é baseada, portanto, em regimes. Esses regimes, então, é uma ordem internacional que rege regras, e essas regras são criadas e implementadas como interesse do capital, né? Então, essas regras devem ser emanadas por agências que também são parte do controle do interesse do capital, né? Aqui nós temos principalmente a Organização Mundial do Comércio, por meio das barreiras sanitárias e fitossanitárias, e por meio das barreiras técnicas ao acordo de comércio. Isso vocês estudam em relações internacionais. Talvez o que não seja visto é o Codex Alimentarius, né, que é uma organização internacional de caráter público-privado, que estabelece as regras que são aceitas pela Organização Mundial do Comércio. É interessante que na frente da FAO está um brasileiro, né, e na frente está Zé Grazeiro na FAO, e na frente do Codex Alimentarius, desde o ano passado, está o Guilherme Costa, né, funcionário do Ministério da Agricultura do Brasil, estabelecendo as regras que são aceitas pela Organização Mundial do Comércio para o campo agrícola, tá? Então, todas essas barreiras técnicas, que é, por exemplo, qual é a quantidade de acidulante que tem em um molho de tomate, tá? Se você, dependendo do que você coloca ali, você tira todo um país da capacidade de produção, porque não tem a tecnologia para reduzir 10% de acidulante, tá? Bom, e obviamente isso é controlado por as organizações, os países centrais. Eles subsidiam tanto os Estados Unidos quanto a Europa, e outros países subsidiam a sua agricultura e nos impedem de subsidiar a nossa. De tal forma que onde eles não são competitivos, eles dão subsídio para eles mesmos. Então, esse segundo regime alimentar acabou nos conduzindo a uma crise alimentar mundial que explodiu junto com a crise do subprime dos Estados Unidos, tá? Vocês podem não saber, mas nós ainda estamos numa crise alimentar mundial desde então, onde a flutuação dos preços dos mercados internacionais tem agravado enormemente a segurança alimentar de diversas populações, tá? Essa crise alimentar é resultado do que se convencionou chamar de tempestade perfeita. É somatória desse conjunto de fatores, que não está tendo para falar, mas que envolvem questões de mercado, de financiarização desses mercados, nos quais cada vez mais os agricultores têm que tomar empréstimos e fazer seguros para poder dar conta de arcar com os prejuízos de uma mudança climática, as próprias mudanças climáticas que afetam a agricultura, e a agricultura afeta as mudanças climáticas, diminui a fertilidade do solo, causam acidificação dos oceanos, aumenta a resistência de micróbios, enfim, um conjunto de fatores que leva à estruturação desse mercado, que é cada vez um mercado agroalimentar corporativo, baseado nisso que a gente chama de Frank Food, que é uma mistura de Frankenstein com food, né? Essa comida que nos leva a esse tipo de alimentação, que é cada vez mais estamos comendo gordura, tá?
diminuindo o consumo de carboidrato, consumindo mais gordura, e a linha de baixo mostra o consumo de proteína, que alimenta pouco, que aumenta pouco, razoavelmente, em relação ao consumo de gordura. O problema é que ocupa muito mais espaço pela produção de gado. Tá? E o que é mais interessante é que o consumo de gordura, ele aumenta conforme aumenta a renda das pessoas. Né? Existe um aumento exponencial quanto mais as pessoas têm escolha, portanto tem mais renda, mais escolha do que comer, tá? Não necessariamente, você pode estar eventualmente no município que tem uma produção agroecológica e portanto te dá escolha, mas na média o que aumenta a sua escolha em relação à cesta de alimentos que você consome é a sua renda, tá? Então, esse regime agroalimentar, ele é baseado em uma tecnologia, cada vez mais estamos empregando informática e drones, que são extremamente excludentes, porque sequer os governos possuem assistência técnica e extensão rural para dar suporte para esse tipo de agricultura. Então, está havendo uma enorme concentração de terra na mão de pouquíssimas pessoas. No Brasil, aproximadamente 50% dos estabelecimentos rurais está na mão de 1% dos proprietários dos estabelecimentos rurais. Tá? Então, 1% da totalidade de proprietários rurais controla 50% da terra brasileira em propriedades rurais. Isso dados do último censo. Os dados que vão sair agora vão ser piores ainda. Tá? E mais, hoje você tem 5% da população da terra se dedica à agricultura, que abastece 100% da população. Tá? Então, a capacidade de produção é extremamente concentrada na mão de poucos, sem trabalhadores no campo. Entendeu? Então, são proprietários de terra que não tem nem que dar satisfação aos seus empregados, porque não tem empregado. Tá? A nova geração tecnológica são tratores que seguiam sozinho, GPS. Tratora uma área inteira sem tratorista. Tá? Isso leva a quê? É isso. Né? Então, a Frente Parlamentar Agropecuária compôs 50% dos votos do impeachment do presidente Dilma e 51% dos votos para não terem no poder. Eles não têm que dar satisfação a ninguém. Tá? O presidente Lula deu um grande suporte à estruturação do agronegócio no Brasil, reforço ao Ministério da Agricultura. O presidente Dilma, mesma coisa, e depois de receberem todas as benesses dos dois presidentes, voltaram para o impeachment e dão suporte ao governo Temer. E se favorecendo enormemente com perdão de dívidas, etc. Perdoaram cerca de 1 trilhão de reais no valor das dívidas dos produtores rurais desde o impeachment da Dilma. Tá? O que eles chamam de rombo da Previdência, que vai fazer vocês trabalharem até os 90 anos de idade, é de 150 bilhões de reais. E perdoaram 1 trilhão dos produtores rurais, tá, nesses anos. Bom, então, para finalizar, perspectivas do Sul é a que a gente chama de soberania alimentar. É uma mudança completa na lógica de alimentação. Né? É você ter uma alimentação que reconheça o valor do campesinato, a sabedoria das populações rurais, incluindo as indígenas, nas abelhas, nos polinizadores, das formas alternativas de se fazer uma produção agrícola, de você ter uma produção agrícola regionalizada, de tal forma a voltar com a população para o campo e reforçar as economias locais das pequenas cidades para que elas tenham novamente uma produção rural, o que seria um grande projeto para o Brasil. Porque nós poderíamos ser um grande produtor mundial de uma comida saudável, não uma comida Frankenstein, uma verdadeira comida. Né? E por meio de um projeto de soberania alimentar, né? Que conservasse os nossos recursos genéticos, que realmente fosse uma agricultura que respeitasse culturas e hábitos alimentares, né? E que deixasse os produtores rurais tomar decisão de modo autônomo, não ficássemos nós dependentes de
pacotes tecnológicos ditados por empresas transnacionais do setor agroalimentar e farmacêutico. Tá? Então, é isso, né? Essa perspectiva do Sul envolve, então, a alimentação como um direito humano, que, aliás, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O primeiro que aparece na lista de direitos humanos universal é direito à alimentação, tá? Que mude sistemas produtivos, dietas, relação rural-urbana e a ocupação do território e, por fim, né, promova uma articulação com a sociedade. A alimentação não deveria ser mercado. Né? A alimentação é direito humano, a alimentação, acima de tudo, é democracia, e a alimentação é também relações internacionais. É isso. Muito obrigado.